Olá, que bom estar aqui de novo. Eu estava morrendo de saudade. Passei uns dias onde tinha tanta coisa para lidar no externo e interno e equilibrar para ficar minimamente em pé, depois de tombar várias vezes. E nesse processo de reflexão, de tentar acalmar a mente, olhar para fora, olhar para dentro, eu me lembrei da primeira vez que eu dirigi carro, que eu ia do meu bairro para a cidade. Aqui a gente diz, vou para a cidade, que é o centro, né? Tá no bairro, vai para o centro, a gente diz, vou para a cidade, como se a gente morasse na fazenda, jeitos sul-mato-grossenses. E logo que eu saí, eu acabei atrás de um ônibus coletivo, e numa época que não tinha uma parada de ônibus arrumadinha, que ele saía da pista para parar no ponto, não, saía meio da pista, duas rodas no chão, né, já no mato, onde as pessoas subiam, e aí você nem conseguia passar com o carro, nem saía de trás, né, o ônibus nem saía da frente. E eu lembro que eu tentei várias vezes ultrapassar. E aí eu estava lá olhando, aí parava de vir carro na pista contrária, a hora que eu ia arrancar o ônibus entrava de novo, e aí eu perdi a visão. Nunca tinha dirigido num lugar que não fosse dentro do mato ou lá no lugar do Detran, né? E eu não consegui ultrapassar, e eu fui, chegou uma hora eu desisti, e o meu bairro é muito longe do centro. Eu falei, bora de ônibus, deixa pra lá, né? E foi, ele parava, eu parava, e falei, vamos aceitar a realidade, tá tudo bem. E eu ia encontrar uns amigos de faculdade, e eu cheguei e eles perguntaram, do que você veio? Falei, vim de ônibus, só não paguei passagem. Rimos, né, porque não tinha outra opção. E eu tenho tido essa sensação que eu estou no ônibus de 2024 que eu ainda não consegui ultrapassar. Vocês também acham que às vezes o ano começa dando o tom de como ele vai ser já nos primeiros dias e depois, para desgarrar daquele tom, para sair daquele lugar, às vezes é tão difícil? Não sei se tem lógica, mas tem sentido para mim. Era final de 2023, eu fui viajar, tudo lindo, dias fora, num lugar maravilhoso. Voltamos, acho que dia 28 de dezembro. Pisei em solo conhecido, já começou a desandar, assim, o carro já estava estragado, não dava para ir de carro embora, tive que pegar ônibus para o interior. Cheguei em casa, a caixa d'água tinha arrebentado, até leite de caixinha tinha estourado dentro do armário. Parede tudo molhada, porta estufada da água que foi escorrendo, teto mofado, um verdadeiro caos. Eu até conversei com a minha casa, falei, gente, tá parecendo menino, não posso deixar uns dias sozinha e já faz uma arte dessa. Rimos, mas não adiantou nada, porque o problema a casa não entrou em parceria para resolver. Era a véspera ali de virada de ano, logo não havia lugares abertos para comprar caixa d'água, profissional disponível para arrumar, estava chovendo, um cenário perfeito para o caos continuar. Lá por 3 de janeiro, começaram os ajustes e duraram até junho. Às vezes o universo, eu acho que ele tem sei lá, uma estante, um lugar de coisas que ele lista, sabe? Um lugar que deixa marcado lá assim. Coisas que a Cibele precisa superar. E de vez em quando ele fala, vamos lá, item 210, vamos lançar nesse ano para ela lidar com isso. Vocês gostam de reformar casa, de ter sempre alguém ajustando algo, quebrando parede, colocando piso? Deve ter gente que gosta, né? Pois eu, das coisas que eu fiz na vida, né, e eu pedi para o universo que eu nunca mais queria viver, um dos itens estava: não quero nunca viver uma construção, não quero nunca uma reforma, sem pedreiros, por favor, pelo resto da vida. Como dizem que a infância é o solo de toda a nossa vida, acho que vem daí meu pedido. Quando criança, a gente morava numa casa
que foi construída sem nenhuma coluna. Ergueram os tijolos, juntaram, passaram um barro e subiram a casa. Pronto, colocaram um telha e lá nós moramos, né? E aí, acho que a única coisa que era super divertida é que chegou uma hora que tinha rachado tanto a parede que do quarto meu e do meu irmão dava para passar para fora, se espremendo, passava pela rachadura. Claro, o meu pai ficou preocupado, né, com que aquela casa uma hora ia cair na nossa cabeça. Bem que ela aguentou, acho que ela caiu, não tem 5 anos, assim. Eu até fui lá visitá-la, só os escombros, mas ela aguentou bem mesmo. E eu tinha, era pequenininha, a gente. Meu pai resolveu fazer uma construção de uma casa nova. Eram tempos modernos, né? Pensamos numa casa do futuro, ia ter laje, janela com grade, em cima tinha tipo um arco onde botava vidros coloridos, arqueadinho, porta de ferro. Primeiro mundo. Mas o dinheiro não era de primeiro mundo. Tempos de inflação, tempos de muita pobreza. Então a parede foi erguida, dessa vez com colunas de concreto e fundamentos da casa, uma fundação de concreto, janelas colocadas bonitas, as janelas com grade, mas não tinha vidro, não tinha contrapiso, não tinha reboco, não tinha telhado, e o chão ali puro terra. E a gente mudou para lá. E na primeira chuva, a gente fez até uma música, era assim: chove lá fora e aqui na temporal. Porque choveu muito mais dentro de casa do que lá fora, porque acho que a laje ficou um pouco arqueadinha, então tinha um lugar que caía de cachoeira, assim, era espetacular. Pena que estragou tudo, né? Da época dos móveis de compensado, aglomerado, não sobrou nada. A única coisa que assentou a poeira, já não precisou varrer o chão, que já assentava a poeira. E aí, o aglomerado e o compensado era como se fosse pó de serra, né? Porque talvez não é do tempo dos seis, mas é como se colasse os pó de serra e fizesse um armário daquilo. Então, uma gota d'água ele virava 10 vezes o tamanho dele. Baseado nas minhas lembranças juvenis, não sei qual que é a base, se era de pó de serra, mas era como meu cérebro explicou para ele. E aí eu sei que a gente passou a ter um novo integrante na família, o pedreiro. E aí todo mês tinha uma meia parede para rebocar, um negocinho para sentar, uma mão de piche na laje. E assim a gente passou uma década e meia, provavelmente. Ou seja, meu balde é cheio para mas cheio de um tanto, assim. Para ele, uma gota pode fazer o mundo acabar. E aí, ou eu com pedreiro em casa, e que uma frase como: Dona Cibele, pode ir na loja comprar um saco de areia? Nó, minha vontade é me jogar no chão e gritar: não! Aquela birra. Aliás, eu acho péssimo que a gente não possa usar esse recurso maravilhoso que é permitido na primeira infância, que é se jogar e gritar, porque eu acho que metade dos problemas se resolveriam do que, né? Olha, vamos falar sobre isso, né? É, e aí o outro olha de fora e fala: Nossa, mas só por isso? A pessoa só pediu um saco de areia, que custa? 2 minutos, sei lá, busca e volta, né? Cidade pequena. Não, não tratamos disso. Estamos falando de uma vida. Não estamos falando dessa frase. Estamos falando de como isso me toca, né? E eu sei que isso foi até julho. Era da virada do ano até julho. Aí um negócio ajeita um negócio, cai outro, e você puxa aqui. É um emaranhado do universo. Me saí incrivelmente bem. Eu sei o que eu gostaria de fazer, né? Juntar um saco, sair igual tio Nino pela rua de andarilho, sem rumo e nunca mais voltar.
Mas não. Busquei todos os sacos de areia, respondi todas as perguntas. Onde fica melhor o ralo? Vê se tá bom assim. Tal coisa, o que que eu faço? Pega tal coisa, vem ver tal coisa. E a cada microchamada, precisava de 2 horas de respiração profunda para acalmar meu ser. Falar para ele, não, calma, porque ele queria, por tudo, resolver se jogando no chão, abandonando a casa, terminando de derrubar as paredes. Mas lá estava eu, firme e forte, dizendo para ele: não, calma, vai passar, a gente consegue, a gente já cresceu, vai dar tudo certo. Eu tenho um cérebro que ama problema e ama achar solução. Mas de problema de verdade. Não, não traz coisas sem lógica e sem sentido para ele que ele não gosta. Gosta de problema, assim, um problema bom. Eu brinco que eu sei de um jeito que eu vou ficar rica, é abrir uma empresa de palpite. A pessoa vem, chega, diz o problema, a gente monta em minutos um caminho para a solução. Tenho certeza que a riqueza vai vir. Minhas amigas poderiam dar depoimento. Tantas que seguiram e deu certo, quantas que não seguiram e falam, poxa vida, devia ter seguido. Então, ambos os depoimentos alavancariam o meu negócio de palpite. Mas é um cérebro que não quer ser incomodado. Quando ele está pensando, quando ele está produzindo algo, ele não quer porque é o estado de nirvana dele. Então, eu sou capaz de acordar às 4 da manhã, sentar no computador e ir até 11 da noite, sem lembrar das necessidades humanas básicas. Não lembro de beber água, não lembro de nada, não vou no banheiro, não lembro de nada. Mas se alguém perguntar qual o CEP daqui de casa, meu cérebro é capaz de ficar tão indignado. Para acalmar ele, para voltar para a tarefa original, é um trabalho hercúleo. Necessita de horas, dizendo, calma, vai ficar tudo bem, calma, calma, respira, respira. Como diria a Mafalda, né, do Quino Cartunista. Porque justo a mim coube ser eu. Entendo ela perfeitamente. E aí eu preciso ficar mediando essa interação mundo e meu cérebro. Então, sobrou para mim um mundo que funciona assim, um cérebro que quer pensar nas coisas dele, que quer gastar o tempo ali construindo, resolvendo os problemas, produzindo algo novo, criando, e um mundo que não está muito afim de fazer isso. Porque qual que é o problema das pessoas, né? Gastarem 5 minutos olhar um piso, 5 minutos respondendo um CEP, um CPF, uma senha alheia, coisas, né, que eu posso fazer em 10 minutos, mesmo que ela seja sem sentido. Falar, faz lá tal coisa. Falo, gente, da onde que tirou essa ideia? Tá bom, vamos lá fazer. Não há falta de competência para o meu cérebro. Ah, é a morte. Não pede um trem sem lógica para ele. Vai me dar um trabalho incrível dizer para ele: não, é sem lógica, mas ok, não tem lógica para você, mas para alguém deve ter, vai lá, só faz. Não, eu quero entender a lógica. É uma luta, não é fácil. E eu brinco que ele é um acumulador de informação, né? Ele vê um poste vermelho, um negócio, ele quer saber o que é, e ele quer guardar aquela informação, ele pensa, ah, vai que a gente precisa. Uma hora dessa, uma informação de ter um poste vermelho, a gente vai ter. Sabe aquela pessoa que gosta de guardar trocentos parafusos, trocentos pregos, que uma hora vai precisar? Ele faz isso com informação. Então, eu guardo endereço dos outros, telefone dos outros, CPF dos outros, qualquer informação. Para qualquer uma, leio os outdoors, e eu nasci assim, que aprendi a ler, eu saía lendo em voz alta, andando no ônibus e lendo os outdoors, leio tudo, não importa, tô lendo. E aí, obviamente, se tem alguém que tem informação pronta para quê, que alguém vai guardar se eu posso perguntar, né? Já dizia, diz que Einstein, o povo perguntava onde ele morava, ele dizia, para que que eu vou guardar essa informação se todo mundo sabe onde eu moro, né? Então, acho que lá em casa, eu acho que é assim, o povo, para que que nós vamos saber essas coisas se é só falar, qual o CEP? Qual o CPF? E tem alguém que sabe de cor e salteado isso. É, quem que é o culpado?
o cérebro que guarda a informação é de quem contratou, diria meu amigo. De quem contratou esse cérebro, não é dele que guarda, é de quem fica perguntando. É assim que os desafios vão se apresentando a cada um a partir de como seu cérebro funciona, da sua história, das suas memórias, do seu contexto. No livro de Educação Emocional, de Juan Casasus, é um livro que eu conheci quando eu fiz a pós-graduação na UFPB em 2011, e ele conta, tem uma parte que ele dá o exemplo numa sala de aula, que eu acho sensacional. Ele fala assim, vou ler para vocês, que é bem legal. Está lá a Margarida, professora de matemática numa escola pública, de um setor conhecido pela violência. Ela está se esforçando para os seus alunos aprenderem a, a matemática. Ela se entrega, apesar de todas as dificuldades, se mantém com entusiasmo, se mostra alegre ante os seus alunos. Mas é difícil a sua aula. Quando ela pergunta pela tarefa, poucos alunos trouxeram. Quando ela explica qual é o que é uma função, alguns entendem, outros conversam, outros lançam papelitos. Aí ele fala: Pedro, lá do fundo da classe, fica mexendo com Esther, molestando Esther, que está sentada lá na primeira fila. Pedro está enamorado de Esther. E ela parece que se deixa molestar, né? Deixa ele ficar lá jogando papelzinho, está gostando da brincadeira. Irene, a diretora observa a classe da janela. E o que ela vê é uma desordem e se inquieta com a capacidade da Margarida para manter a disciplina em sala de aula. E aí ele fala que nesse evento, as situações e os contextos que se encontram, a gente precisa olhar para todos. E o evento nessa situação, então tem ali Margarida com a sua relação com os alunos, tem várias pessoas ali envolvidas. Então, um quer ensinar os seus alunos, para ela é relevante aquela situação. Outra é Pedro, que está na mesma situação e que valoriza outra coisa diferente da Margarida. Porque para ele o que é relevante é a ação dele estar enamorado da Esther. Para Esther, o relevante é atrair Pedro e mantê-lo, né, naquela sua ação de enamoramento. Então, na mesma realidade, o relevante para Margarida é distinto do que é relevante para Pedro, do que é para Esther, o que é para a diretora da escola, que está numa outra situação, posto que o que é relevante para ela é o juízo que ela faz da incompetência de Margarida para manter a disciplina na classe. Então, ele vai falando que, nesse contexto, os elementos, né, que estão ali, a professora tem um nível econômico, às vezes, diferente, mais baixo, que dá menor liberdade de ação. Provavelmente, o de Irene é distinto do de Margarida, né, que é a diretora da escola. E essas coisas vão condicionando aquilo que vai acontecendo. Ela não é determinante, mas ela condiciona. Tanto Margarida como Irene vão tomar as decisões que convêm a elas. E, nesse sentido, diante de uma mesma realidade, há várias situações e contextos distintos. Assim como cada pessoa que está naquela situação está na sua realidade, pois a define em relação a ela mesma. A gente já conversou, né, quando a gente conversou lá do livro Os Quatro Acordos, o quanto que é do nosso mundo, da nossa criação, da nossa história, né? Claro que a gente pode ir fazendo esses ajustes, né? Mas eles não são simples assim, né? Mas não se trata somente de distintas pessoas que têm opinião diferente da mesma realidade. Da posição do evento é diferente. As ações que eles fazem a partir do posicionamento, do reconhecimento do que é relevante para eles, modifica aquela realidade, valora ela de uma forma diferente. E esse espaço de possibilidade faz com que esse mesmo evento seja uma realidade totalmente diferente para as diferentes pessoas. Então, a realidade que se encontra essas diferentes pessoas está construída pela posição e a ação que essas pessoas têm nessa situação. Nessa situação também, há uma relação temporal. A primeira delas é com o passado. A situação do exemplo de sala de aula, existe uma certa ideia de que deve se desenvolver
como deve se desenvolver uma aula. E, nesse sentido, há uma ideia da aula que é anterior à interação daquelas pessoas que estão envolvidas aqui no evento. Então, é esperado daquele lugar algo que aquelas pessoas provavelmente nem foram consultadas de como você gostaria que fosse a aula. Então, a aula, essa ideia anterior, né, que gera condições de interação entre professores e alunos, é um lugar de outra maneira, né, decidido de outra maneira. Então, essas coisas, ele vai falando, nesse exemplo, há vários elementos condicionantes. Há elementos estruturais, materiais, como o banco, as cadeiras da sala, a questão da gestão, né? Então, coisas formais, o funcionamento da escola, horário, currículo e etc. E, além desses condicionantes e elementos estruturantes, há também alguns elementos mais variáveis que ajustam a estrutura da característica da escola, que são as regras de comportamento estabelecidas pela cultura daquela escola, as consignas desenvolvidas por Irene para o manejo da classe, né? Como ela vai dando essa orientação de como isso vai acontecendo. E todos esses elementos são anteriores à situação em que se encontra a Margarida naquele momento, Pedro, Esther, Irene e os demais ali na sala, porque cada um tá olhando de um lugar. Desta maneira, há condicionantes anteriores que tendem a delimitar o evento para aquela situação que você está olhando, para que a interação das pessoas que ali tá ocorrendo. A situação tem que ver com os condicionantes do passado e também com elementos que aparecem no presente. É a realidade que se vê por cada pessoa, e essa realidade se dá no presente e é variável. Irene vê caos, Margarida se vê ensinando funções, Pedro se vê namorado, Esther se vê seduzida, né? Sendo admirado. Em cada situação, há elementos estruturantes do passado que contêm e sustentam o que ocorre no presente, assim como elementos do presente, que são os elementos que vão criando uma situação variável, né? Que vai se modificando. Mas, assim como há uma relação do passado, há também uma relação com o futuro. E este é construído de acordo com as possibilidades do que as pessoas veem nessa situação. Não se trata de qualquer possibilidade, sim de uma possibilidade marcada numa situação e o que ocorre finalmente. E o que ocorre a partir da nossa situação, da nossa ação naquela situação. É a partir desses condicionamentos que a interação entre distintas pessoas que constrói novas realidades para cada um. Então, o que a gente vai vivendo, ele vai gerando, então, nova realidade para a gente vai percebendo de forma diferente, e cada um, na mesma situação, vai construindo e sendo modificado e construindo nova realidade. É importante apreciar cada vez mais que há um movimento constante entre passado como condicionante, de presente como transformação e de um futuro como possibilidade de nova realidade. Quando estamos considerando uma situação dessa maneira, podemos notar que há um fluxo de mudança. Sempre estamos em uma situação que está condicionada por uma situação anterior e que, por nossa ação, se abre uma nova situação possível. E, à sua vez, essa situação presente em um condicionante de uma situação futura. Então, a hora que eu estou vivendo esse presente e como eu vou intervindo nele, vivendo ele, ele me abre uma possibilidade de futuro. Dessa maneira, a gente vai vendo que a vida se expressa como um transcorrer de situação em situação. E aí, eu acho que o que acontece é que muitas vezes, o que eu estou pensando, né, sobre estar no ônibus de 2024, né, atrás dele ali, é que parece que essas situações elas estão continuando, né, onde algo que está de fora, né, que vai vindo e que vai se impondo e que você, às vezes, não consegue ver como intervir, como fazer a transformação, né? Porque eu acredito o quanto que a gente precisa, de fato, saber que o outro é diferente, que a gente não pode, a gente
conversou disso no livro lá dos 4 compromissos, 4 acordos, que eu não tenho como deduzir do outro, eu preciso saber desse mundo, né? Então, hora que alguém se zanga com uma única frase, compra um saco de areia, tem uma história passada, né? Então, eu preciso não só deduzir, mas perguntar, né, como isso, para compreender esse lugar do outro. Eu não posso chegar, a partir do meu universo e deduzir o que o outro está fazendo, de julgar esse outro, mas de perguntar, olha, eu percebi isso, isso me pega assim, qual foi sua intenção? O que que você queria com isso, né? Para que a gente possa ir para um diálogo e numa lógica de que a gente tenha, de fato, possibilidade de olhar enquanto coletivo, por exemplo, no caso da sala de aula, né, num processo de colegas de trabalho, que a gente olhe para aquela situação vendo as várias perspectivas, porque ali tem 200 universos acontecendo ao mesmo tempo. Porque cada um está olhando de um lugar, cada um tem uma percepção, por toda uma história, por todo um conhecimento que se tem antes sobre aquilo, por tudo que já foi vivido, do que é esperado de cada um ali. Então, quando a gente não está com um olhar aberto para entender que há um presente, né, mas que ele se reflete a partir do passado de todos que estão ali, que a percepção de todos ali é diferente, a gente não consegue abrir possibilidades de mudança, de reolhar isso, de reconstruir. E às vezes a gente parece se pegando, né, na mesmo lugar, né, não conseguindo transicionar de realidade, de modificar aquela situação, porque a gente está olhando ou sendo visto em um lugar que aprisiona, que não permite reconhecer que tem diversas realidades, diversas percepções, e que o melhor caminho, por mais que seja muito mais trabalhoso, é de fato de uma escuta, de uma construção com o outro, do reconhecimento da outridade, porque está todo mundo num desafio de estar nesse mundo, se percebendo, se conhecendo e nesse exercício de estar com o outro. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.